Queridos ouvintes e irmãos de jornada, me chamo Niarques e hoje, 8 de abril de 2022, tenho o privilégio de mais uma vez dirigir a palavra a todos vocês. Iniciemos com uma prece. Primeiramente, apaziguemos nossos corações e mentes, sintonizando-nos em vibrações de amor, fraternidade e cura. Elevemos nossos pensamentos ao alto, a causa primária de tudo que existe, e agradecemos. Agradecemos pela oportunidade do corpo físico, com a consciência que sua condição está amparada pelas leis divinas, sendo, portanto, consequência de nossas escolhas. Agradecemos pelas adversidades que se fazem presentes em nossas vidas, com a consciência que elas são valiosas lições para o nosso aprimoramento. Agradecemos pelo convívio familiar, com a consciência que ele é a oportunidade preciosa de resgatarmos débitos assumidos no passado. Agradecemos pelo alimento em nossa mesa, com a consciência que todo desperdício seria banquete para os famintos. Agradecemos por toda a benevolência que recebemos, com a consciência que é dando o que se recebe e é perdoando o que se é perdoado. Gratidão, ó Pai, por toda e qualquer oportunidade de nos tornarmos criaturas melhores. Assim sendo, vamos à mensagem do dia de hoje, cujo título é Por que eu? Essa é uma pergunta que todos nós, invariavelmente, já fizemos ou vamos fazer ao longo de nossa vida. Muitos mesmo, até mais de uma ocasião. Dificuldade em obter emprego, dificuldade de relacionamento no ambiente de trabalho, com os colegas ou com o chefe, dificuldade na convivência familiar, dívidas ou problemas financeiros, problemas conjugais, enfim. Esses são alguns exemplos de motivos que fazem muitos se questionarem por que eu ou por que comigo. Para podermos refletir sobre tal questionamento, é importante que busquemos contextualizar. No princípio, os primeiros anos de nossa vida, onde temos a imaturidade, a incapacidade de compreender seus horizontes, características essas naturais à idade, essa indagação normalmente envolve o contexto familiar. Os desafios da convivência familiar e parental geralmente fomentam o famigerado questionamento: por que eu ou por que comigo? Para melhor compreender esse aspecto, vamos recorrer à obra O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. O mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, é um corolário geral da lei de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar ao próximo aquele que não ama o seu pai ou a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma de amor que se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para eles o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso da velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. A mãe vendeu seu leite aos filhos quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes? Dos passos que deu para obter o que eles necessitavam? Os filhos não devem a seus pais só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Alguns pais, é certo, descuidam de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los, e não a seus filhos. Não compete aos filhos censura aos pais, pois talvez façam por merecer aquilo que recebem.
Se a lei da caridade manda que se pague o mal com o bem, seja indulgente para com as imperfeições de outrem. Não diga mal ao próximo. Se lhe esqueçam e perdoe os agravos. Se ame até os inimigos. Quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais? Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Nessa altura, é inevitável passar pela mente de alguns que se trata de uma dívida impagável e, de certa forma, até injusta. Mas, ora, nosso Pai que está no céu, causa primária de tudo, nunca poderia ser injusto com seus filhos. Nosso senso de justiça é que não detém o laço necessário para avaliar e julgar aquilo que se sucede conosco em nossa volta. Convidamos nossos ouvintes a seguir com a leitura deste capítulo do Evangelho, onde encontrará os tópicos: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Família corpórea e família espiritual. Vale a leitura. Quanto às instruções dos benfeitores sobre a questão familiar, temos o seguinte: devemos compreender que, para chegar a Deus, há uma só senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Nós reencarnamos nos núcleos familiares onde temos compromissos assumidos. É onde está a melhor oportunidade de resgatarmos nossos débitos. Assim, o espírito será o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais foi chamado a conviver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam na parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada nessa vida poderia provocar semelhante antipatia. Para se lhe aprender a causa, necessário se torna volver a olhar ao passado. Já na vida adulta, a motivação do questionamento pode ainda seguir no contexto familiar, ou se estender para questões pessoais, envolvendo aspectos profissionais, financeiros, afetivos, etc. Uma vez mais, vamos recorrer ao Evangelho. Em seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, temos a explicação para o conceito de justiça por meio do sentimento de aflição, e é importante que compreendamos suas origens. Algumas das vicissitudes da vida têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida, ou seja, em encarnações passadas. Remontando-se à origem dos males terrestres, recorrer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder daqueles que o suportam. Falta do próprio indivíduo, o princípio do exercício do livre-arbítrio. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas teriam sido evitadas com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrentes da intemperança, dos excessos, de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e de toda a vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem por falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Os Espíritos nos convidam a interrogar friamente nossas consciências, remontando passo a passo a origem dos males que nos torturam, e verificar se as mais das vezes não poderíamos dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição.
O homem evitará as vicissitudes da vida quando trabalhar por se melhorar moralmente e intelectualmente. Por princípio, fazer ao outro somente aquilo que gostaria de receber. E com isso, meus queridos irmãos de jornada, podemos compreender que vivenciamos um reflexo de nossas escolhas, dessa vida e de outras. Colhemos aquilo que plantamos. O importante é saber que tudo que nos sucede é oportunidade de aprendizagem e de nos tornarmos criaturas melhores. Porque eu? Porque comigo? Porque tu és responsável por tuas escolhas, do presente e do passado. A misericórdia de Deus, nosso Pai, permite que possamos reencarnar e resgatar toda e qualquer dívida escrita em nossas consciências. Dai graça por tudo que lhe suceda. Um dia compreenderás o valor da lição. Com isso, queridos ouvintes, encerro a mensagem de hoje. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade.